Sabe aquela série que começa perfeita, te prende do primeiro ao último minuto, mas aí ano após ano criam mais e mais história e ela vai se arrastando temporada após temporada até você se perguntar, mano, o que aconteceu aqui? Pois é, não tem como não admitir que Dexter é uma dessas séries que passou de uma das mais amadas para uma das mais decepcionantes de todos os tempos. Dexter é aquele tipo de série que te entrega temporadas, episódios tão geniais, com vilões tão absurdos e momentos que te deixam congelado assistindo de tão chocante que é, mas também entrega temporadas que, sinceramente, parecem ter sido escritas por fanfiqueiro na net. Então é hoje que a gente vai decidir as melhores e as piores temporadas dessa série, a tier list definitiva de Dexter, do Prime absoluto até o desastre final. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Vamos lá, rapaziada, começando aqui pela primeira temporada e não tem como discutir. Essa temporada é uma das melhores da série pelo simples fato do Ice Truck Killer, o assassino do caminhão de gelo, né? Lógico que essa é a season de introdução, então tudo que a gente vê é completamente novo, não tem repetição de arco, tudo ali é uma novidade pra gente, então a gente fica literalmente encantado com a proposta da série. O Dexter ser um serial killer de assassinos, né? Um predador de predadores é genial, mano, mas o vilão da temporada, todo o suspense em volta dele é algo à parte que é muito irado, sabe? Exatamente, Davi, o Brian Moser é um vilão tão bom que até o final da série não tem um vilão parecido com ele que chegou perto dele. Só o Trinity conseguiu esse feito, mas isso a gente fala mais quando chegar a quarta temporada. O plot twist do Brian ser irmão do Dexter também tem uma carga absurda pra fazer essa temporada ser uma das melhores da série, porque de verdade não tem plot twist igual a esse na série depois. É realmente um evento, a season finale da temporada, o Dexter tendo que matar o próprio irmão. Pô, que saudade de quando o Dexter era bom, viu? Por isso que a gente vai colocar a primeira temporada no incrível. Agora a gente vai pra segunda temporada, e mano, essa temporada tem um dos melhores plots já feitos em toda a série. Pra você que não lembra, é nessa temporada que tem a investigação do Bay Harbor Butcher, em que eles acham sacos plásticos com os corpos do mar, e meio que tudo isso cai em cima do Dexter, já que era certeza que tinha um novo serial killer na cidade, que não era o assassino do caminhão de gelo, já que ele tinha morrido, né? E mano, a tensão dessa investigação, aos poucos, conforme ia passando os episódios, meio que tudo vai levando ao Dexter. Nesse momento, cara, o Landy já tinha chegado na série como um dos maiores investigadores do FBI, e uma coisa que muita gente fala, e eu concordo, é que esse roteiro parece roteiro de final de série mesmo, sabe? Tudo isso acontecendo já na segunda temporada é muito irado, mano. E é nessa temporada que o Doakes, que já vinha desconfiando dele, fica simplesmente maluco atrás do Dexter. Todo o embate dos dois é muito irado. O momento em que o Doakes finalmente pega ele em flagrante, tudo parece grandioso, sabe? Realmente parece roteiro de final de série, mas nem tudo é flores nessa temporada, porque temos todo o plot da Layla, cara, que sinceramente pra mim era muito chatinho de acompanhar, principalmente pelo fato do Dexter trair a Rita com ela. Pô, que momento mais nada a ver da série, sabe? Se essa temporada fosse só questão da investigação, seria perfeita. Então é por isso que a gente vai colocar ela em ótimo. Agora a gente tem uma das temporadas mais polêmicas da série, porque muita gente simplesmente não gosta dela. Ela tá entre duas temporadas muito boas e parece realmente mais abaixo do que outras na série. Essa é a famosa temporada do Miguel Prado, um cara comum que quer fazer parte dessa forma meio errada de fazer justiça que o Dexter tem. É aquele típico formato de formação de um vilão, em que ele começa como amigo do protagonista, faz a gente pensar que ele é confiável, até que ele começa a fugir do código aos poucos e se tornar uma ameaça real. Pra mim, esse, cara, é um baita de um plot, mas acabou que essa temporada ficou meio esquecida diante das outras. Pois é, Davi, falando por mim, eu até que curto a Season 3, mas realmente, comparando com a icônica primeira temporada, com o assassino do caminhão de gelo, comparando com a quarta, com o Trinity, que a gente já vai falar aqui, essa temporada com o Miguel Prado realmente fica um nível abaixo, mas não quer dizer que ela é ruim. É nessa temporada, por exemplo, que temos o auge do Dexter como assassino, sabe? O casamento dele da Rita, tem realmente muitos momentos legais, mas é entendível o porquê ela é meio esquecida, então ela fica aqui no ok.
chegamos agora no Prime do Prime pra mim, sabe? Quando alguém pergunta se Dexter é tão bom assim, se vale a pena assistir, eu falo, cara, assiste até a 4ª temporada que você vai saber, porque ela é simplesmente perfeita, o plot dela é absurdo, a chegada de talvez o serial killer mais procurado dos Estados Unidos pro Dexter caçar é genial, porque cria um oponente à altura dele, sabe? É talvez a primeira vez depois do Brian Moser que um vilão realmente é temido, toda a expectativa que a gente tinha do Dexter matar ele e o medo que aquele velho só passava no olhar dele é realmente memorável. Além de que o ritmo da temporada é um dos mais gostosos de se assistir. São 12 episódios que passam tão rápido que a gente nem vê. Pois é, Davi, essa temporada realmente é um ponto fora da curva. Ela foi responsável por reviver a fanbase do Dexter na época, que tava meio apagada por causa da 3ª temporada, e eu nem preciso falar da coisa mais chocante que ela traz, né? Simplesmente a morte da Rita, como um dos melhores e mais tristes episódios de toda a TV. De verdade, cara, se você não ficou mexido com esse acontecimento, sequer minimamente abalado com a morte dessa personagem tão querida, você é maluco, porque naquele momento a Rita era a personagem mais pura de toda a série. Se tem uma personagem que não merecia morrer, era ela. E eles, na cara de pau, tiram Rita do show de uma forma extremamente brutal. Pô, sem palavras, eu deixo essa aqui, no incrível. E agora chegamos, rapaziada, na temporada que pra mim já começa a mostrar que Dexter tava meio perdido no rumo que queria seguir. Tipo, logo depois do que rolou com a Rita, a gente esperava um Dexter mais abalado, mais introspectivo, tentando lidar com a culpa. Só que o que a série faz? Enfia a Lumen do nada. Uma personagem que até tem uma história legal de vingança, mas parece que a série força a gente a engolir ela como se fosse substituta emocional da Rita. E não é por nada, cara, mas o Dexter se apaixonar de novo, tipo, 2 episódios depois da esposa dele morrer, não dá, mano. Exato, Davi, é por isso que eu fico indignado com o que eles fazem aqui. Essa temporada tinha tudo pra ser sobre o luto do Dexter, e eles até tentam colocar isso de pano de fundo, mas no fim, o foco vira essa parceria dele com a Lumen. A ideia dos dois se juntarem pra caçar o grupo de estupradores até é interessante, mas a execução é bem esquecível. O vilão da temporada, o Jordan Chase, até que é um bom vilão, mas nada que se compare com o Trinity ou com o Brian, sabe? Parece uma temporada feita pra tapar buraco, pra só continuar a história. Então, por isso, sem pensar 2 vezes, ela vai pro ruim. Cara, pra mim, essa aqui é uma das temporadas mais confusas e talvez mais esquecíveis, pra dizer o mínimo. É a temporada do Apocalipse, lembra? Aquela do Travis Marshall, que eles pensam estar reproduzindo os pecados do Apocalipse. E agora, falando de verdade, eu maratonei tanto a série que eu nem lembro dessa temporada direito. Tipo, porque a ideia até que é boa, tem esse lado meio religioso, simbólico e tal, mas o jeito que é feito é muito tosco. E ainda tem aquele plot twist que tenta ser genial, mas todo mundo já tinha sacado, em que o professor tava morto o tempo todo e o Travis estava sozinho. Eu sinceramente acho que eles tentaram fazer uma parada tipo Clube da Luta, mas saiu bem errado. E o pior é que essa temporada ainda tenta empurrar um monte de subtrama aleatória, tipo o Dexter meio descobrindo Deus e o irmão do Batista aparecendo do nada. A única coisa que dá pra salvar é o final, que quando o Dexter mata o Travis, a Debbie entra na igreja e vê tudo. Esse momento é realmente histórico, porque finalmente alguém pega o Dexter no flagra, e ainda mais, era a Debbie, a sua irmã, coisa que a gente esperava desde o começo da série. Mas ainda assim, mano, no geral é uma temporada bem qualquer coisa, viu? Então, vai pro ruim também. Agora a gente tem a 7ª temporada, que dá uma leve respirada nesse momento ruim da série. Tipo, com certeza não é o Dexter Prime, mas dá pra ver que os roteiristas tentaram consertar o que vinha sendo feito, sabe? O fato da Debbie saber quem o Dexter realmente é, muda totalmente a dinâmica da série. É da hora ver ela tentando entender o irmão dela e o código dele, e o quanto isso mexe com os dois. Sim, Davi, essa temporada tem plots bem bons. Por exemplo, a Lagertha descobrindo que o Doakes não era o Bay Harbor Butcher e investigando o Dexter, mas mesmo com esses momentos bons, ainda tem muita coisa esquisita. E bota esquisito nisso, tá? Você sabe que a gente tá falando, a Debbie se apaixonando pelo Dexter, que é o momento mais what the fuck da série inteira. Desculpa, cara, esse é aquele momento que eu finjo que nunca aconteceu na série. Fora isso, o final, com a morte da Lagertha, é até que chocante e tal, mas não dá pra colocar essa season mais acima do que o ok. E por fim, pra fechar esse vídeo com chave de ouro ou não, né? Chegamos na última. E olha,
é de chorar, cara. A 8ª temporada é praticamente um manual de como encerrar uma série da pior forma possível. A série inteira constrói o Dexter como um assassino frio, calculista, com código, com propósito, pra no fim eles transformarem ele num lenhador isolado no meio do mato. Literalmente o Dexter morre, o barco é destruído e do nada ele reaparece vivo, barbudo, trabalhando como lenhador no meio do nada. Não dá pra tancar isso, cara. É, mano, parece até piada, e o pior é que essa temporada já começa errada, com uma nova personagem nada a ver, a tal da Doutora Vogel, que, entre aspas, ajudou o Harry a criar o código. Como assim ninguém nunca mencionou essa mulher antes? Ela aparece, joga um monte de informação importante que nunca tinha sido citada antes em 8 anos de série, e depois é morta por um dos vilões mais sem graça que Dexter já teve, mas pior do que isso, só a morte da Debbie mesmo. O Dexter desliga os aparelhos dela e joga o corpo no mar, e o que devia ser um momento devastador acaba sendo só bizarro. Tipo, o cara que sempre foi super cauteloso com o que fazia, joga a irmã no oceano e vai embora no meio de um furacão. Cara, de verdade, isso é real triste. A série que começou lá no auge, com Ice Truck Killer, termina sem emoção e sem nenhum impacto. Não tem como defender. Essa aqui vai direto pro horrível. Mas e aí, concorda com a gente nesse tier list? Bom, faz aí a sua aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, dar aquele likezinho, compartilhar o vídeo e hypar também, beleza? Exatamente, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora e falou! Falou, galera!